da 87ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada em 13 de fevereiro de 2015, às 9 horas. Oração para iniciar a reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedi o primeiro secretário que faça a chamada nominal. Chamada para a 87ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2015, às 9 horas. Vereador Adão José da Silva. Vereador Clério Vieira da Silva. Presente. Vereador Eimar Antônio de Oliveira Filho. Vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Presente. Vereador Jadir Campos do Amaral. Vereador José Borges Parreiras. Presente. Vereador José Gervásio de Queiroz. Vereadora Maria Madalena Fagundes. Vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Presente. Vereador Micharles Estânio da Fonseca. Presente. Vereador Renato da Silva de Oliveira. Presente. Vereador Vanderlei de Paula Costa. Presente. Vereador Wagner Antônio Jaques de Castro. Presente. Há número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Leitura da ata da reunião anterior. Ata da 86ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada no dia 9 de fevereiro de 2015, às 18h30. Após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal, constatando-se as presenças de todos os vereadores. O senhor presidente declarou, sob a proteção de Deus, aberta a sessão. Foi feita a leitura da ata de reunião anterior e, sendo colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura das indicações número 001, solicitando que sejam colocadas 2 luminárias no poste localizado na Avenida Cristiano Chaves de Oliveira, número 1100, depois da mercearia do Emerson, em frente à casa do senhor Luiz da Silva, sentido bairro São Francisco. E 002, solicitando que seja colocada uma luminária no poste localizado na Rua Oliveira, número 5, esquina com a Avenida Miguel Paz, em frente ao depósito de gás, no bairro Resplendor, ambas de autoria do vereador Expedito Gonçalves Parreiras. E 003, indicando ao senhor prefeito que envie projeto de lei complementar ao Poder Legislativo Municipal com a finalidade de obter autorização legislativa para realizar doação consequente liberação de escrituras públicas definitivas para que as empresas que já tenham a concessão de áreas públicas possam incorporar as mencionadas áreas ao seu patrimônio. O projeto de lei a ser enviado deverá constar também a previsão de doação de áreas públicas para empresas que pretendam se instalar nesse município, de autoria do vereador Wagner Antônio Jaques de Castro. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de resolução número 002/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara, que autoriza a antecipação da reunião ordinária do dia 16 de fevereiro de 2015 para o dia 13 de fevereiro de 2015. E após a leitura foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 001/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera a subvenção da CECIG para o exercício de 2015 e dá outras providências. E após a leitura foi passado a comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para receber parecer. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 002/2015, que altera a lei número 1684, de 29 de dezembro de 2014, inserindo subvenção no valor de R$42 mil ao Grupo Defesa Ambiental Guará e da outras providências. E após leitura foi passado às comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
para receber pareceres. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 003/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a atualização do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Igarapé e da outras providências. E após leitura passou às comissões de legislação, justiça e redação para receber parecer. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 004/2015, de autoria da mesa diretora da Câmara, que concede reajuste salarial aos servidores do Poder Legislativo, altera o primeiro da Lei 1627, de 17 de fevereiro de 2013, altera os anexos 1º e 2º da Lei número 1553 e o anexo 3º da Lei número 1555, de 2010 e da outras providências. E após leitura foi passado às comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e tomada de contas para receber os pareceres. Não havendo oradores inscritos, senhor presidente, passou a ordem do dia. E nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Bom dia a todos. Senhor presidente, foi colocado aí da votação? Não, essa é a segunda parte. Você chegou de consertar lá a respeito da votação da... Não? Não colocou ali, não? É a respeito daquela votação, né, que nós vamos ter que fazer de novo, né? Igual. Dessa que está acontecendo hoje, né? Que não for... Está na segunda parte. Vai ser votado retroativo, né, presidente? Tá certo. Aqui a tem que ser votada é na segunda parte. Certo. Tá bom. Alguma coisa aí, alguma discussão aí sobre a... Está em votação a ata. A ata foi aprovada por 11 votos. Quero passar a palavra aos oradores inscritos pelo prazo regimental de acordo com a lei do artigo 144. Aqui é o Wagner. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colaboradores aqui da Câmara, público presente, bom dia a todos. Hoje, por uma feliz coincidência, comentei aqui logo quando eu cheguei com o pastor Borges hoje, que eu tinha intenção de falar algumas coisas aqui na Câmara, e por coincidência acabou que o Renato comentou e a Marta também comentou. Na última reunião do ano passado, eu cheguei a escrever, e até estava mostrando para o vereador Pio e Clério ali, no finalzinho da frase, que está escrito assim: Feliz 2015, porque era para ter sido falado do ano passado. Mas eu julguei desnecessário, guardei, mas ao reiniciar esse nosso mandato em 2015, eu notei assim uma certa necessidade para que fosse falado. Eu escrevi aqui no dia o seguinte: vereadores desta casa, aí estava presente o senhor prefeito e o vice-prefeito também, assim, somos sonhadores que sonham com dias melhores para a população. E Deus fez 3 tipos de homem: os poetas, para lembrar as belezas da vida; os historiadores, que é para contar a história do passado, para que a gente não possa cometer os mesmos erros do passado; e o político, que foi feito, sabe para quê? Para sonhar o futuro. Porque o político
seja vereador, seja prefeito, ele tem que acordar pensando assim, olha, qual que é a necessidade de escola o ano que vem? Qual que é a necessidade de saúde o ano que vem? O que eu tenho que melhorar nessa cidade para a população? Então, o político ele tem que dormir e acordar sonhando o dia de amanhã. Aqui nós somos 13 vereadores. Às vezes eu voto um projeto favorável, às vezes eu voto um projeto contra, seja ele do governo, seja ele de outro vereador, seja do vereador da base, seja do vereador da oposição. O que o vereador tem que fazer, e quem sou eu para querer ensinar alguém a sua função, mas o que o vereador tem que fazer é votar com sua consciência. O que a sua consciência manda, aquilo que ele acha que ele está fazendo de bom para o município. Eu não voto, quando eu voto a favor de um projeto aqui, mandado pela administração, eu não voto no calor, eu voto no projeto. Quando eu voto num projeto de um vereador, eu não estou votando contra ou a favor daquele vereador, eu estou votando naquele projeto, porque eu achei que aquele projeto é o ideal para Igarapé. Hoje, a gente sente assim, fulano, ele é meu adversário, fulano é meu inimigo. Gente, nós somos 13 vereadores eleitos pelo povo, que daqui a 2 anos, eu tenho certeza, alguns na segunda-feira, no dia 5 de outubro do ano que vem, vai estar sentado na cadeira aqui, rindo e pulando de alegria. Outros talvez não. Mas a nossa amizade, o que nós fizemos por Igarapé, o que nós fizemos pelo povo, é o que vai contar. Sabe? O ser humano, quando ele vai para debaixo da terra, eu acho que a única coisa, se ele tiver a oportunidade de ouvir, ele quer ouvir as coisas boas que ele fez aqui em cima. Porque o que ele fez de bom aqui, eu tenho certeza que essa fé que eu tenho em Deus, recebe-se lá do outro lado. O que eu fiz de bom, talvez para a pessoa que se diz o meu adversário, pode não ser. Mas não tem importância. Sabe por quê? Porque, para mim, o dia que eu morrer, e eu sei que um dia isso vai acontecer, queria não, mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito, mas o dia que eu morrer, eu só peço a Deus uma coisa. Eu peço a Deus para estar em paz com Ele. E nós aqui da Câmara devemos partir por esse ponto, que o partido do meu amigo Expedito, por exemplo, que é uma pessoa que capinou rua junto comigo, já comemos na mesma marmita, já carregamos lixo nas costas aqui nessa cidade, já fizemos de tudo. O partido político dele, o meu partido político, nunca deixou que nós dois tivéssemos uma diferença. Expedito, eu não concordo com esse projeto. Expedito, você não é a favor da administração. Tá, é a opinião dele, a minha opinião. O que acontece? Mas a nossa amizade ficou e fica para sempre. E é uma coisa que eu acho que a gente aqui nessa casa deve contar. Hoje, politicamente, a gente vê mais pessoas, seja funcionário da prefeitura, principalmente funcionário da prefeitura, vou dizer até dessa forma, que mais quer colocar veneno no nosso meio e que cada um de nós voasse no pescoço do outro e enforcasse o outro, do que tudo. Quando um funcionário faz uma crítica, eu analiso de duas formas. Quem está criticando é o funcionário ou é a administração? Esse é o lado que a gente tem que pesar, porque muitas vezes a gente debita na administração aquilo que não é. Muitas vezes a gente debita na administração aquilo que é uma ideia pessoal de cada um.
Assim como essa semana, eu quero comentar com vocês aqui o que aconteceu. Tem 2 anos que eu estou atrás do chefe da garagem e estou assim, aquela rua está cheia de buraco. Eu já fiz uma indicação na Câmara, tampa os buracos da rua para nós. Tá, pode deixar. Tampa o buraco da rua para nós. Não, semana que vem. Quando foi essa semana eu não aguentei, não, parei ali, falei assim, ô Palhares, você é da ouvidoria, entra no meu carro aqui, vão ali. Cheguei lá, mostrei para ele, falei, Palhares, olha aqui essa rua aqui, Palhares, tem 2 anos que isso aqui está desse jeito. Você já pediu? Eu falei, Palhares, incontáveis vezes. Não, vou cobrar e vou pedir. Aí quando foi agora, decidiram que me parece que semana que vem vai tampar os buracos da rua. Um funcionário da prefeitura, que se diz inclusive candidato a vereador, foi lá na rua, parou o carro da prefeitura, saiu na rua assim, né? Andando na rua e falou com os moradores, isso aqui está um absurdo, semana que vem eu vou mandar tampar esses buracos aqui. Semana que vem eu vou resolver esse problema aqui. Vocês podem ter certeza que segunda-feira eu vou tampar. Eu poderia debitar e falar assim, culpa da administração, mas não, é má fé do funcionário. Estou falando isso aqui hoje, pessoal, porque acontece o seguinte, a gente não, aqui na Câmara, Deus abençoou a cada um de nós, para que cada um de nós tenha a sua opinião individual. Mas independente da opinião de cada um, o que fica é o que nós deixaremos de bem e de bom para Igarapé. E a nossa amizade, que estará independente de quem ganhar as eleições ou de quem perder, em 2017. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Senhor vereador, me concede uma parte? Não, vereador. Acho tudo isso que você disse é perfeito, é perfeito. O que acontece é que na nossa política nacional hoje, existe um câncer que hoje já matou várias pessoas de CNPJ. Sim. E agora está quase aí levando a óbito a Petrobras, e que hoje se encontra nas câmaras municipais de todo o país, se encontra em todas as prefeituras, que é o mal da indicação. Meu Deus do céu, tem que acabar com esse trem. Você de casa, você concorda comigo? Tem que acabar com esse trem de indicar funcionário, isso é uma podridão, isso é moeda de troca, isso aí está levando as pessoas, sabe o que é? É sentarem nos cargos públicos e pensarem, não preciso de fazer mais nada. Sabe o que está precisando? Está precisando do seguinte, acabar com esse trem de contratar indicação de vereador, indicação de parlamentar, indicador de ministro, indicador daquilo e tudo que está acontecendo no nosso país. Isso aí está levando a miséria ao povo brasileiro. Pessoas que ganham tanto e não fazem nada. Pessoas que não têm nem capacitação para estarem em devidos cargos. Aí o que acontece é que aí chegam, igual você está dizendo, vou pedir ele para poder tampar um buraco. Aí eles seguram até que venha cair um projeto de suma importância, que aí vira moeda de troca. Gente, isso tem que acabar na política. Os partidos precisam entender que os partidos deles devem ser o povo brasileiro, no nosso caso, o povo do nosso município. E que infelizmente, desde o meu primeiro dia de mandato, meu amigo, minha amiga, desde o primeiro dia de mandato, eu só vejo que o vereador, o seu voto é negociável, mas não o meu. Só gostaria, só um minutinho, vereador. Só gostaria de dizer o seguinte, vereador. Concordo com o senhor, com tudo que o senhor falou, só não concordo o seguinte. Até hoje, por exemplo, comigo não negociaram nada. Eu acho que eu sou mais feio que alguém, porque eu volto a dizer, vereador tem que votar conforme a sua consciência e larga a opinião do outro para lá. Graças a Deus, e eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu acompanhei e acompanho todos os 3 vereadores aqui. Graças a Deus, eu acho que nessa Câmara até hoje não teve esquema de corrupção, venda de voto, troca. E se Deus abençoar, que vai continuar. Vereadora Marta, você vai pedir uma parte? O vereador, gostei muito de suas palavras, inclusive a gente estava até conversando ali antes, que quando a gente submete a ser um parlamentar, não é um projeto pessoal mais que você conduz, é um projeto social, né? Tem que ser para abranger a sociedade. E às vezes tem esse desgaste realmente, porque as pessoas misturam muito as coisas, né? Quando eu fui eleito, ou qualquer, né,
qualquer um de nós, nós estamos sendo pagos por todos os contribuintes. Então é necessário que a gente pense não só naquele grupo, né, que elegeu dessa forma, não. É o grupo total, é a nossa cidade, né? É a nossa cidade. Todos estão contribuindo com o nosso salário aqui, para fazer valer aquilo que nós nos propomos. E mesmo que não existisse salário, mas se houve uma proposta de ser um vereador, uma vereadora, é para trabalhar no conjunto total, né? Então, dessa forma que você colocou muito bem. Nós estamos aqui, nós somos 13, e nós temos que votar com coerência, né? Acabei até de te falar ali. Não tem inimigos nenhum, coitado de quem me toma como inimigo, né? O que eu tenho que falar, eu não sou de rapapel, não sou de ir pelos entornos, né? Eu sou uma pessoa assim, mais direta, mas sou uma pessoa que estou aqui falando aquilo que está no meu coração e aquilo que eu acho que vai ser bom para a nossa cidade. E olhando sempre no conjunto total, né? Então, é dessa forma mesmo que a gente tem que agir, de forma coerente, né? E, como você falou mesmo, de forma que atenda aquilo que você se propôs, né? Sim, que você propôs, que nós não estamos aqui por acaso, né? Nós somos 13. Quantos não queriam estar aqui? Quantos não entraram para a disputa, né? Mas nós fomos eleitos, não foi por acaso, né? Nós temos uma obrigação, uma devolução para a nossa sociedade, né? Para a nossa cidade aqui também. Então, é justamente isso aí, às vezes o embate e tudo, mas é necessário que nós temos coerência do nosso voto, né? E como o Renato falou mesmo, também concordo com você, essas indicações aí, essas moedas de troca aí, isso é um câncer na nossa política. Isso já tinha que ter acabado, né? Coloca-se muitas vezes pessoas também que não têm esse discernimento, né? Já fica até nessa disputa. Concordo com o que o Vaguinho falou, que às vezes vai lá para quer ser um candidato futuro, né? E fica aprendendo as coisas. Já tem quase 2 anos que eu estou pedindo uma pintura ali em cima daquele aquele elevado ali, aquela passagem em frente ao Cristiano Chaves, na avenida mais movimentada de Igarapé, aonde transita ali alunos mesmo, e tem uma pirraça ali. Já pintou-se de um lado, já pintou-se do outro, mas ali não. Vai chegar uma hora, eu vou até conversar com o secretário de obras, senão vai chegar uma hora, nós vamos ter que levar todos os alunos ali e cada um fazer a sua pinturazinha ali, né? Vai ser o nosso protesto, vai ser dessa forma. Então, assim, isso aí que eu não concordo, né? Não é... Nós não estamos falando da administração, nós estamos falando de brigas internas, né? De bobagens que não deveria acontecer. Concordo com você, não poderia acontecer, né? Obrigada, vereador. Não, eu que te agradeço e sugiro, vereador, faça o mesmo que eu fiz, vai atrás do ouvidor lá, porque ele ganha para isso. Fala com ele aqui, vem cá, vamos entrar aqui. Por que isso não está acontecendo? O meu pedido está lá. Vereador, e se não ouvir, sabe o que nós podíamos fazer? Eu fui o menos votado aqui dos 13. Não, vai pegar as 249 pessoas, e colocar para gritar tudo na mesma hora, para ver se essa voz tem expressão ou não. Sim. Vereador Michalis, relatar o que o Vaguinho disse aí sobre... Vou assumir meu lugar. Sobre política, entendeu? Deu até uma escola para nós aqui, entendeu? Que política não existe adversário, não existe inimigo. Pode ter adversário, mas inimigo não existe. Eu vou... pelos mandatos que eu já passei aqui, pelos vereadores que já passaram comigo, graças a Deus, não tem inimigo com ninguém, todos gostam de mim, entendeu? Se não gostam, eu nem finjo, que eu nunca maltratei eles, entendeu? Mas nunca fiquei sabendo de falar nada de mim, entendeu? Eu acho que eu tenho tudo o Silvestre é meu amigo,
o Nem é meu amigo, o Toninho Cachorrinho d'Água é meu amigo, o Toninho do Prado é meu amigo, a Luciana, os outros que passou aqui, o Rafão, o Leandro, entendeu? Estou dizendo pouco, mas já passaram coisas muito aqui, entendeu? E hoje eu me sinto agradecido a Deus por ter essa grande amizade com quem já passou pela minha casa aqui e deu seu legado de bom para o município nosso, querer o melhor para o nosso município. Então, eu fico muito agradecido e o Vaguinho me fez lembrar isso aí agora. Então, vamos continuar a reunião. O Bichardes pediu a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, os demais vereadores, as pessoas de casa que nos acompanham. Cumprimentar aí o Nilton que está acompanhando a reunião, o Cláudio, presente aí, representando aí a população. Como o Wagner fez o seu comentário e foi passando de parte a parte, a Marta também fez o comentário dela, eu acho que cada um de nós temos que se olhar para a gente mesmo e saber ver se existe breganha ou não, porque creio eu que da minha parte e da parte dos colegas vereadores, essa Câmara é uma Câmara digna de olhar de cabeça erguida, que a gente, graças a Deus, não deixa os vícios de cidades, às vezes, vizinhas, de câmaras próximas, que a gente vê aí, Brasil afora, entrar aqui dentro desse espaço. E aqui são pessoas comprometidas que representam o Legislativo, né? A gente tem que ter responsabilidade na hora de votar o projeto ou de rejeitar, e responsabilidade na hora de apresentar projeto. A gente não está aqui pela gente só, a gente está aqui pela uma população de 40 mil habitantes, então não justifica nós ser vaidoso em apresentar projeto que vai beneficiar o próprio umbigo ou às vezes de pessoas próximas. Então nós temos que apresentar projetos realmente que faça diferença na vida das pessoas. Então cabe cada vereador, cada parlamentar ter a consciência do dinheiro público na hora de estar apresentando, votando ou rejeitando um projeto que seja de autoria ou do executivo ou do legislativo, porque nós não estamos aqui em causa própria, nós estamos aqui representando uma nação, como a vereadora falou, nós aqui recebe e executa os impostos que a população paga no dia a dia, e o executivo transfere parte desse bolo para o legislativo. Então cabe a nós responsabilizar a cada um da população de Igarapé e não ao nosso só projeto pessoal. O projeto maior é o projeto que reflete numa melhoria na vida das pessoas. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Presidente. Eu agradeço a parte, vereador. Vamos para a segunda parte da aula do dia. Colocar o projeto de resolução número 062/2015 em discussão e votação. Cadê o projeto aí, ô? Não, já foi lido. O 002 é referente a CECIG, não é isso? Não, esse projeto que está votando é a alteração do dia da reunião, já foi lido e discutido. Aí. Ah, sim. Passando ela. Porque ela não foi votada para ser votada para hoje, entendeu? Sim. Então nós estamos votando ela retroativo. Posso tirar o óculos? Está em discussão e votação, senhor presidente? Está em votação.
tendo uma discussão aí, alguém que Não, esse projeto já presidente. foi discutido na Já semana foi discutido na passada. reunião passada, só votar, né? Senhor presidente, só uma partezinha, é porque, como leu-se na reunião anterior, na segunda-feira, foi até sugerido um horário, aí todos os outros aí, não, vamos fazer a reunião 9 da manhã, quer dizer, eu acho que quando a pessoa opina por aquele horário, é porque concordou com a reunião de hoje, né? Aí nós vamos estar votando agora, é lógico, retroagindo, né, a segunda-feira, mas é uma coisa que para mim era desnecessário, porque se todos estavam presentes, E todos concordaram, né? concordaram e sugeriram até o horário, né? Eu acho que é por conta de um vereador é que nós estamos tendo esse trabalho, que não é um trabalho, né? É a coisa necessária. São minhas palavras. Uma parte. Senhor presidente, posso? O vereador Expedito, não é por causa de um vereador, não. É por questões jurídicas mesmo, para que esteja em conformidade com a lei, né, com o nosso regimento. Por isso que está sendo votado. Tá? Independente se tivesse algum contra ou a favor aqui, nós teríamos que estar fazendo isso. Não. Desde semana passada, né, desde sexta-feira, desde segunda-feira, né, nós já sabíamos que nós teríamos que estar votando já esse de novo. Na verdade, senhores, eu gostaria de dar a minha opinião, que é o seguinte, olha só, foi colocado em discussão, inclusive foi questionado o horário, quem quis participou, quem quis falou. Hoje nós temos 12 vereadores aqui presentes, ou seja, se tem 12, é porque era do conhecimento de todos. Então não há nem de se questionar juridicamente, porque será que os 12 aqui estão aqui por acaso e assim, descobriram que ia ter reunião? Não, todo mundo teve conhecimento. Então, a gente só está simplesmente legalizando a situação. Então, não há que discutir. Então, o projeto Votação. de resolução está em votação. Votação, né? Quem for favorável permanece em condição, contrário, permanece. É 11 votos favoráveis. Leitura do parecer de conjunto das comissões de legislação e justiça, redação e finanças, orçamento tomado em conta que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 001/2015, que altera nada mais fazendo a subvenção da CECIG para o exercício de 2015 e da outra providência. Após a leitura, colocar o projeto em votação. Não, parecer. Tem que ler o parecer. Colocar o parecer em discussão. O parecer não foi lido, não, presidente. Tem que ler o parecer. Parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e tomada de contas. Projeto de lei número 001/2015, que altera a subvenção da CECIG para o exercício de 2015 e dá outras providências. Foi submetido à apreciação das comissões de legislação, justiça e redação, orçamento, finanças e tomada de contas da Câmara Municipal de Igarapé, nos termos do regimento interno desta casa, o projeto de lei número 01/2015, que altera a subvenção da CECIG para exercício de 2015 e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal de Igarapé. Entendemos que o presente projeto respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais formais e materiais. A alteração da subvenção, conforme solicitado pelo prefeito municipal, tem a previsão na Lei nº 4.320/1966, que regula a elaboração dos orçamentos públicos. Assim, tem-se que o pedido em comento é perfeitamente cabível, nada havendo que impeça a deliberação pelo plenário.
Diante do exposto, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Igarapé, após estudo do projeto de lei número 001/2015, que altera a subvenção da CECIG para o exercício de 2015 e da outras providências, de autoria do prefeito municipal de Igarapé, resolveu emitir parecer favorável à tramitação do mesmo por não possuir nenhuma institucionalidade e ter sido atendida em competência para iniciativa, além de não colocar em riscos o erário público municipal. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2015. Comissão da Legislação, Justiça e Redação, presidente Clério Vieira da Silva, relator Jadir Campos do Amaral e membro Michales Estando da Fonseca. Vem como Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta, a presidenta, no caso, Maria Madalena Fagundes, o relator Wagner Antônio Jacques de Castro e o membro Adão José da Silva. Parecer ainda, né? Tem que ir para a segunda discussão e votação, aí a gente discute ele. Agora já passou para o próximo? Não, esse é o projeto Não, tá. da CECIG agora é... Primeira votação. Não, ele não vota duas vezes, né? Ele tem primeira discussão, na próxima sessão... E a votação. Tá. E passar para as comissões do parecer, não é isso? Não, esse O não. parecer nós já votou agora. Viu o parecer já? Já. Semana que vem votação. Semana que vem. Leitura do parecer em conjunto das comissões de legislação, justiça e redação e finanças e orçamento, tomada de conta que foi favorável à tramitação e votação dos projetos de lei 002/2015, que altera a lei número 1684 de 9 de dezembro de 2014, inserindo subvenção no valor de R$42.000 ao grupo de defesa ambiental Guará e da ONU. Acho que a marca tem. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, do projeto de lei número 002/2015, que altera a lei número 1684, de 29 de dezembro de 2014, inserindo subvenção no valor de R$42.000 ao Grupo Defesa Ambiental Guará e da outras providências.
foi submetido à apreciação das comissões de legislação, justiça e redação, orçamento, finanças e tomada de contas da Câmara Municipal de Igarapé, nos termos do regimento interno desta casa, o projeto de lei número, repetiu 2 vezes, tá? 002/2015, que altera a lei número 1684, de 29 de dezembro de 2014, inserindo subvenção no valor de R$42.000 ao Grupo Defesa Ambiental Guará e da outras providências, de autoria do prefeito municipal de Igarapé. Entendemos que o presente projeto respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. Diante do disposto, as comissões de legislação, justiça e redação, orçamento, finanças e tomada de contas da Câmara Municipal de Igarapé, após estudo do projeto de lei número 002/2015, que projeto de lei número 02/ Projeto de lei 002/2015, que altera a lei número 1684, de 29 de dezembro de 2014, inserindo subvenção no valor de R$42.000 ao Grupo de Defesa Ambiental Guará e da outras providências. A autoria do prefeito municipal de Igarapé resolveu emitir parecer favorável à tramitação do mesmo, por não possuir nenhuma inconstitucionalidade e ter sido atendida a competência para iniciativa, além de não colocar em risco o erário público municipal. Sala de comissões, 12 de fevereiro de 2015, vem como Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presidente, o senhor vereador Clério Vieira da Silva, relator Jadir Campos do Amaral, o membro Michel Stano da Fonseca. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, a presidenta Maria Madalena Fagundes, o relator Wagner Antônio Jacques de Castro e o membro Adão José da Silva. O projeto também fez discussão. Parecer. Parecer o projeto. Eu queria fazer um comentário aqui, presidente. Parecer fez discussão. Senhor presidente, eu queria fazer um comentário a respeito desse projeto. Existe uma diferença entre o projeto anterior da CECIG quanto ao projeto do Guará. O da CECIG são recursos que eles captaram fora do município. Mineração. Isso. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro para algumas pessoas é o seguinte: aqui está inserindo a subvenção no orçamento do município. Não quer dizer que esse recurso está garantido para eles. Está colocando no orçamento. Quando você coloca no orçamento, é uma previsão de que se um dia tiver recurso e eles tiverem necessidade, vão pôr a mão. Porque algumas pessoas têm ideia de que colocou no orçamento, vai pagar 42 mil. E não é assim. Só isso, senhor presidente, que eu queria comentar. Muito obrigado. É uma empresa de Itaúna que manda para eles. Que fornece, que todo ano dá essa ajuda para eles. Que tem lá. O Guará não, o Guará já é outra. O Guará está sendo habilitado para receber ou não o recurso. Mas se vai receber, só Deus é que sabe. Então esse projeto vai... Votar o parecer primeiro, presidente. O parecer está em votação. Quem for favorável a dar a solução. Aqui é 11 votos. 11 votos parecer. 11 votos. Agora é a lei. E esse projeto vai ficar para votar na próxima reunião também. Leitura e parecer das... Esse aqui não vai votar. Já foi discussão, não. Já foi em votação e discussão. Agora já foi em votação. Leitura do parecer no conjunto das comissões de legislação, justiça e redação e finanças, orçamento, tomada de contas, ao veto parcial ao projeto de lei complementar número 009/2014 e de 12/12/2014, após a leitura, colocar o parecer em discussão e votação.
Colocaram, né? Esse aí. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação. Veto parcial ao projeto de lei complementar número 09/2014, de 12 de dezembro de 2014. Foi submetido à apreciação da Comissão da Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Igarapé nos termos do artigo 167 da página 7ª do regimento interno desta Casa, o veto parcial ao projeto de lei complementar número 09/2014, de 12 de dezembro de 2014. Compulsando os autos, verifica-se pelas razões do veto que o chefe do Executivo Municipal discordou da aprovação da emenda de autoria da vereadora Marta Maria de Almeida Rezende, no que tange a não tributação do valor do material de construção nas notas fiscais de serviço. Sustentou o chefe do Poder Executivo que não foi apresentado, juntamente com a emenda, o impacto orçamentário acerca da renúncia da Receita, razão pela qual estaria esta evada de vício e de ilegalidade. Sustentou ainda que no atual momento econômico vivido pelos entes da Federação, não é razoável se proceder a tamanha renúncia fiscal. Data máxima vênia, entendemos que razão não assiste ao chefe do Poder Executivo no que conforme a fundamentação utilizada para o veto. O projeto de lei complementar enviado à Câmara Municipal de Igarapé no ano de 2014 tinha por objetivo adequar a legislação tributária municipal ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de deduzir da base do cálculo de ISSQN o valor referente ao material de construção. Restou assentado no entendimento da Corte Suprema que o valor material da construção não deveria, em hipótese alguma, ser considerado para fins de incidência do ISSQN. O projeto de lei enviado ao Poder Legislativo não cumpria na integralidade o entendimento prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que propunha a criação de uma regra que não estava prevista no referido entendimento. A proposta questão dispunha que o valor do material de construção só não seria tributado caso não fosse superior ao importe de 50% do valor da nota fiscal de serviço. Com isso, percebe-se claramente que o entendimento do Supremo Tribunal não foi cumprido na integralidade, eis que permitiu ainda a incidência do ISSQN sobre o valor do material de construção no caso do valor desse exceder o importe de 50% o valor da nota fiscal. Nesse sentido, a emenda apresentada veio aprimorar a proposta enviada pelo chefe do Executivo, tendo em vista que retirou expressamente qualquer possibilidade de incidência do ISSQN sobre o valor do material de construção. No que concerne e não a apresentação do impacto financeiro orçamentário, é preciso elucidar que a proposta enviada pelo chefe do Poder Executivo, embora também tenha renunciado à Receita, não veio acompanhada do impacto financeiro. Embora seja necessária a apresentação de impacto financeiro dessa natureza, entendemos que, no caso em comendo, o prestígio ao entendimento colacionado pela Corte Suprema deve prevalecer, senão, vejamos, foi decidido pela Corte Suprema que, em hipótese alguma, o valor do material de construção deve ser considerado para fins de incidência do ISSQN. Assim, independentemente da apresentação do impacto financeiro que se deve ter em vista e o prestígio à nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Tanto é assim que sequer foi apresentado o impacto financeiro pelo chefe do Poder Executivo quando do envio da proposta de lei a essa Casa Legislativa. Desse modo, embora não concordemos com as razões apostas ao veto do artigo 2º do projeto de lei complementar em questão, entendemos serem elas legítimas, devendo com isso ser submetidas ao plenário para a apreciação dos nobres edis. Conforme como corolário ao veto do artigo 2º do projeto de lei em questão, o chefe do Poder Executivo vetou também o artigo 3º, sustentando que não se justifica a majoração das alíquotas dos itens 7.02 e 7.05, tendo em vista a emenda aprovada pela Câmara Municipal de Igarapé. Por se tratar de questões de mérito, submetemos o veto plenário dessa Casa, atestando a inexistência de vícios e ilegalidades nas razões apostas no veto. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2015, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, o senhor vereador Clério Vieira da Silva. O relator vem como Jadir Campos do Amaral e o membro Michales Estande da Fonseca. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas vem como a presidenta Maria Madalena Fagundes. O relator é o senhor vereador Wagner Antônio Jacques de Castro, membro Adão José da Silva.
veto do prefeito está em discussão. Senhor presidente. Essa É o razão. parecer, né? Primeiro aparecer, depois eu vejo. É o parecer aí conforme as comissões, né, resolveram. Eu tenho um parecer diferente, né? Que eu ainda acredito que não está em conformidade com o que manda, com o que foi processado pelo Supremo Tribunal, né? O parecer exaurado pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela fala que não pode, né? Não pode ser cobrado somente sobre mão de obra. Então vai voltar. O que vai acontecer? Está voltando para o que era antigo, né? O que já existia, a lei que já existia, que está contradizendo a decisão do Supremo. Está correto? Então, assim, pode preparar aí que as próprias empresas, né, que se sentirem prejudicadas vão fazer da mesma forma que essa empresa me parece que foi até de Betim fez, então vai fazer isso com a prefeitura também, tá? Quem quiser votar aí vota, mas tem que saber, né, exatamente o que está sendo votado, que ainda, mesmo voltando, mesmo caindo, né, aquele aporte lá de 2% passou para 5%, então volta para 2%, mas aí continua tributando também a mão de obra. Então, ao tributar a mão de obra, não está em conformidade com a decisão do Supremo. É isso que eu posso até pedir o Getúlio, né, se o Getúlio quiser dar uma explicação melhor, mas o que eu entendi foi dessa forma. Bom dia a todos, vereadores, senhor presidente, todos os vereadores, funcionários, serventuários dessa casa, ao público presente e ao público que nos assiste em suas respectivas casas. Trata-se de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do veto parcial ao projeto de lei complementar 9 de 12/12 de 2014. Inicialmente, para melhor compreensão dos novos vereadores, é preciso trazer à baila aquilo que era apresentado no projeto de lei complementar 9 de 2014. O projeto de lei enviado pelo chefe do Executivo à Câmara Municipal de Garapé tinha por objetivo tratar de 3 temas. Primeiro, criar a taxa de licenciamento ambiental, ok? Não é objeto de veto, foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Segundo tema, deduzir do valor dos itens 7.02 e 7.05 do Código Tributário Municipal o valor do material de construção, desde que o material de construção não fosse superior a 50% do valor da nota fiscal de serviço. E o terceiro tema era alterando a alíquota de 2% para 5%. Durante a tramitação do projeto protocolado ali na casa, durante a tramitação do projeto, o projeto recebeu emenda da vereadora Marta, no sentido de que aquela disposição da redação original, que dispunha o seguinte, e eu peço licença aos senhores para fazer a leitura. Artigo 137, parágrafo 1º. Não se inclui na base de cálculo do ISS-QN a que se refere o caput desse artigo o valor do material fornecido pelo prestador de serviços que se enquadrarem no subitem 7.02 do anexo 1, tabela 12, grupo 2, da lista de serviços e alíquotas do imposto sobre serviço de qualquer natureza, desde que não se ultrapasse 50% do valor total de cada nota fiscal de serviço. Ok. Qual foi o objetivo do chefe do Poder Executivo ao enviar esse projeto de lei para a Câmara? De onde que ele tirou isso? De onde que a Procuradoria tirou isso? Isso foi retirado, pessoal, de uma nova orientação do Supremo Tribunal Federal, que em sede de recurso extraordinário, decidiu que
o valor do material de construção nas notas fiscais de serviço não deve ser tributado via ISS-QN sob hipótese alguma. Tá? Então, em um recurso extraordinário, e depois eu vou explicar para os senhores por que eu sempre menciono recurso extraordinário, que tem a ver com parecer. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o valor do material de construção nas notas fiscais de serviço não deve sofrer a incidência de ISS-QN. Correto? Então, o chefe do Executivo envia o projeto de lei para a Câmara para adequar a legislação municipal a essa nova orientação do Supremo. Só que ele cria uma regra de passagem, ele cria um pedágio, porque ele condiciona da seguinte forma: não será cobrado desde que não se ultrapasse 50% do valor total de cada nota fiscal de serviço. Essa disposição constante no projeto de lei, entendo eu, que ela não está em conformidade com aquilo que foi decidido pelo Supremo. Por quê? Se o Supremo falou que o material de construção não vai sofrer incidência de ISS-QN em hipótese alguma, em nenhum percentual, e o projeto de lei enviado fala que ele não vai sofrer só se não ultrapassar o valor de 50%, eu entendo que a legislação que está sendo criada, ela não está em conformidade com a decisão da Corte Suprema. E isso, a vereadora apresentou uma emenda, e essa emenda foi acolhida, foi acatada pelos senhores, só que, chegando ao Executivo, entendeu o prefeito por bem vetar essa emenda apresentada pela vereadora Marta. E vetou mais, vetou o aumento da alíquota de 2% para 5%, ou seja, no que tange a tributação do material de construção, caso o veto seja acolhido, caso os senhores hoje acolham o veto do prefeito, a legislação municipal, tributária municipal, permanecerá como está, alíquota de 2%, e incidindo, inclusive, sobre o material de construção constante na nota fiscal de serviço. Exemplificando tudo que eu tenho dito, uma nota fiscal de R$100 mil, o valor do material de construção constante nessa nota fiscal, 49 mil, vai sofrer incidência de ISS-QN? Não. Já se o valor do material de construção, pela redação original do projeto de lei, tá? Já se o valor do material de construção corresponder a R$51 mil, ou seja, 51%, vai sofrer incidência de ISS-QN? Sim. Só que, pela emenda da vereadora Marta, em hipótese alguma, o ISS vai incidir sobre o valor do material de construção. Tá? Só que a alíquota, que seria de 2%, passou para 5%, conforme veio a redação original do projeto de lei. Então, o prefeito vetou, sustentando que a emenda apresentada pela vereadora Marta não apresentou correspondente de impacto financeiro, tá? E vetou também o aumento da alíquota de 2% para 5%. Só que eu entendo que, se os senhores pegarem a redação original do projeto de lei aqui, o impacto não veio impacto financeiro da prefeitura. Por que não veio? Porque ele está cumprindo decisão judicial. Ele está cumprindo uma decisão do Supremo. Então, embora seja imprescindível a apresentação de impacto financeiro, o projeto de lei que veio do Executivo também não apresenta impacto financeiro. Com isso, eu não estou querendo dizer que um erro justifica o outro. Não é isso. É porque o que se está em jogo aqui, o que se está debatendo, o que está sendo discutido, é uma decisão da Corte Suprema, no caso, Supremo Tribunal Federal. Pois bem, por que eu falei recurso extraordinário, Marta? Por que o parecer da comissão ele frisou a não inconstitucionalidade? Porque é recurso extraordinário e não uma ação direta de inconstitucionalidade. São coisas diferentes. Quando o Supremo Tribunal Federal decide uma determinada questão que tem repercussão geral e decide via ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos daquela decisão são erga omnes, são para todos os entes da federação. O Supremo está dizendo que aquela situação ela é inconstitucional para todos os entes da federação, seja município, estado, seja o próprio governo federal.
Já o recurso extraordinário, ele tem efeito para aquelas partes. Foi decidido para aquele caso. Essa decisão do Supremo ele foi tomada para aquele caso. Compreende, Marco? Compreendo. Então, por essa razão... Mas nada não vai impedir que as Isso, partes aqui também isso, vai obviamente. Agora, o veto vai ser deliberado aqui hoje pelos senhores, isso é uma votação única, né? Isso eu estou falando no que tange a parte jurídica. É claro que um projeto de lei ele não apresenta só apontamentos jurídicos, tem todos, são uma série de questões que tem que ser analisadas, né? A própria arrecadação do município, são vários prismas, são várias óticas que tem que ser analisadas. Então, sob o viés jurídico, é isso. Mas, obviamente, que tem as questões arrecadatórias do município, a gente sabe a dificuldade que os municípios têm de arrecadar, né? Então, o veto vai ser colocado em discussão e votação, e os senhores irão decidir se mantém o veto do prefeito ou se derrubam o veto do prefeito. Se manterem o veto do prefeito, a legislação tributária municipal permanecerá como está, alíquota de 2% incidindo sobre o material de construção. Se vocês derrubarem o veto, como que vai ficar? Não incidência do ISS sobre o material de construção e alíquota de 5%. Correto? Algum questionamento, alguma dúvida? Comentário. Conforme eu falei da outra vez, aqui não vamos ligar o que eu vou dizer à empresa, mas eu dei um exemplo que é o seguinte: quando uma empresa pega um asfalto, ganhou licitação para fazer um asfalto, para construir uma escola, ou mesmo um prédio, que ela pega com o material dela, o que acontece? Qual que é a prestação de serviço? É a entrega do prédio pronto, independente do que ela vai gastar de material ou que ela vai gastar de mão de obra. Aí eu chamo a atenção dos senhores pelo seguinte: no caso, só vai ser tributado se ultrapassar 50% do valor da nota. Não é isso, senhor procurador? Sim. Aí o que ocorre? Você pega, por exemplo, uma obra de asfalto. Eu estou dando isso como exemplo, gente. Eu volto a dizer, não quer dizer que eu estou falando que a empresa está sonegando, não. Qual que é o objeto da prestação de serviço dela? É a aplicação do asfalto. Ela chegar e colocar o asfalto lá para a população passar em cima. Então, veja bem, o que uma empresa pode fazer nesse caso? Ela pode colocar lá que a obra vai custar 3 milhões. Aí, ela coloca lá que a mão de obra dela, mais encargos e tudo mais, vai custar R$1 milhão. E que 2 milhões é a massa asfáltica. Veja bem, senhores. Se a obrigação dela é entregar o asfalto instalado, então ela, independente do que ela colocou como mão de obra e o que ela colocou como material, a obrigação dela é colocar o asfalto para a população passar. Então aí, sim, tem que se analisar, porque é uma válvula de escape para qualquer empresa utilizar. Ele vai jogar o município para o buraco, ele não vai querer arrecadar, vai falar assim: não, eu vou construir uma escola aqui, mas eu vou gastar só 50 mil de mão de obra, 2 milhões Então vai ter sempre a questão da sua negação. Você dá uma parte? Sim, aí nós vamos estar hoje tentando colocar um parador nisso. Amanhã, se ficar provado que não é assim, da mesma forma o Supremo vai determinar e nós vamos voltar atrás. Vereadora. Vereador, só contradizendo aí o que você falou, para todos os projetos, né, dentro do que eu conheço até hoje, todos os projetos que são desenvolvidos, qualquer área pública, ele deve ter uma planilha de custo. Sim, vereador. Que tem lá a mão de obra, que tem o gasto com cimento, tanto de, inclusive até de bota fora, é obrigada a colocar, né? Vai construir uma escola, até aqueles entulhos tem que estar lá naquela planilha. Sim. Então, assim, não tem como, né? Não tem como
até a legislação ela seria muito falha se ela deixasse para a empresa resolver o que é mão de obra, o que é material, né? Antes, então, de programar um valor, né, de fazer uma dotação orçamentária, ele tem que ter todos os valores em mãos, todos discriminados. Sim. São tantos sacos de cimento, são tanto de asfalto, são isso, aquilo. Então tem que estar tudo muito bem discriminado. Essa é a lógica de um bom projeto. E eu acho que deveria, eu acredito que dentro da legislação de qualquer local tem que ser dessa forma. Vou gastar tanto de fio, vou gastar tanto de gesso. Isso tem que ser totalmente discriminado, né? Até para não escravizar aquela para não ter mão de obra escrava. Porque senão fica muito fácil. Eu vou gastar 80 mil com material e 20 mil com mão de obra. Ué, mas o que é isso? Como que é isso? Está escravizando o pessoal? Está pagando quanto? Pois é, vereadora, né? mas aí, deixa eu falar para a senhora uma coisa. Eu sugeri no caso do município. Mas e a empresa que presta serviço para a mineradora? A empresa que presta serviço para as empresas aí, Fornac e outras empresas mais. Vou dar um exemplo, a mineradora. A mineradora, quando ela coloca lá uma peça de R$1 milhão, 18% é ICMS. Mas se ela colocar aquela peça lá por 500 mil, vou colocar por 100 mil, ela coloca por 100 mil. Então ela vai pagar, em vez de 180 mil de ISS, aliás, de ICMS, ela vai pagar 18 mil, ok? Os outros 900 mil, ela coloca lá como se fosse uma mão de obra. O que vai ocorrer? Ao invés de arrecadar 180 mil, ela vai arrecadar 2% de 900. Ou seja, eu sugeri o asfalto porque é uma coisa mais tangível para a gente aqui. Mas nós não temos como fiscalizar, por exemplo. Pois é, mas aqui, no Brasil, infelizmente, se caso você colocar um fiscal dentro de cada empresa, você ainda não vai conseguir fiscalizar. Não é questão Igarapé, não, é uma questão país, entendeu? A gente não consegue. Hoje, você tem contador, me desculpa os contadores, porque tem muito contador honesto. Você tem contador lá dentro da empresa, lá, ganhando para tentar. Você entendeu? Então, mas, vereador, eu acho que a gente não pode legislar em cima do erro. A gente tem que legislar para a gente não deixar o erro acontecer. Eu quero dar vamos cercar aqui. Não, eu quero dar o Sargento Costa ali como exemplo e eu aqui como exemplo também. Ele foi militar e eu fiscal. A gente procura, é um erro, né, Sargento? Como soldado, como polícia, como fiscal, a gente procura o erro. Se fosse para procurar o certo, não precisava do polícia nem do fiscal. Não, a gente não concordo. Nós temos o PROERD aí, que é para acerto, nós temos a prevenção, que é para acerto, né? Estou dando um exemplo que a gente sempre procura descobrir, a gente como fiscal, a gente tenta achar onde é que está o erro. Se for para achar o acerto, né? É o acerto, o principal acerto, né? Não, 99%. Senhor presidente, que há muito a gente não se depara com um veto aqui do prefeito aqui, né? Só para esclarecer o procedimento, é maioria absoluta, tá? Então, para derrubada do veto, são necessários 7 votos, tá? Não, mas independente da falta do vereador, são 7 votos. A maioria absoluta ela é um número fixo, entendeu? É o primeiro número inteiro após a metade. 13 por 2, 6,5, o primeiro número inteiro após a metade são 7. Precisa de 7 votos para a derrubada do veto do prefeito. Se não obtiver 7 votos, o veto do prefeito é acolhido. Certo? Aparecer primeiro. Parecer está em discussão. Agora, o parecer está em votação. Parecer foi a favor do veto. Você só quer dizer se é constitucional ou não. Uma coisa.
parecer tem votação, presidente? O parecer tem votação. Quem foi favorável, continua Permaneça votando, como contrário, está. manifesta. Eu vou ser contrário porque eu não acredito que está de acordo com o que manifestou o Supremo. O parecer foi Parecer. aprovado por 10 votos. 10 votos. Como colocar o veto parcial em discussão. Senhor presidente, O veto, agora, aquela está disputada era o parecer, agora é o veto. O veto parcial. a minha posição aqui na emenda, eu já não fui mesmo a favor da emenda, porque eu acho que o município está atravessando uma fase muito difícil, com falta de arrecadação, as receitas estão diminuindo muito, então eu vou manter a minha posição. Mais alguém aí? Eu mantenho o meu porque eu não acredito que... Porque é até bom que eu dar essa explicação, que aí vem 2 vetos, né? Na verdade, são 2 vetos. A emenda que essa Câmara aprovou, né? Que está sendo vetada, e também os 5% que também está voltando para 2, né? Isso aí já não é da Câmara, é próprio do Executivo, tá? Não fomos nós, não. Tá certo? O veto está em votação. Quem for favorável faz manifestação. O veto do prefeito foi aprovado. Ô, 9. senhor presidente, 3. Só diminuir 2. senhor presidente, também quero só comentar a respeito do meu voto, porque eu também fui a favor, e então eu estou mantendo o meu voto, até porque seria uma incoerência minha, porque eu votar contra o veto. Senhor O veto presidente. do prefeito foi aprovado por 8 votos Senhor presidente. contra 3. Mediante a linguagem jurídica, né, eu explico o porquê de eu ter levantado. E a questão jurídica, eu quero até parabenizar o senhor doutor Getúlio, né, por ele estar nos passando na real, sem ter que puxar para prefeito, nem puxar para legislador. Então, essa é a explicação do meu voto. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho. Ontem foi autorizado um outro parecer, né? É? Ontem tinha autorizado dar um outro parecer Do subsídio? da inflação. Não. Aqui. Oi?